Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Estão todos me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? O áudio tá ok, a imagem tá ok, então estão todos conseguindo me ver e me ouvir? Ai, que bom então. Saudações a todos vocês e a todas vocês, que bom que estão conseguindo me ouvir. Hoje nós vamos falar de uma obra muito importante da literatura brasileira. Na verdade, mais do que da obra, nós vamos falar de um autor da literatura brasileira que é muito importante, e foi o Murilo Rubião, o escritor mineiro Murilo Rubião. O Murilo Rubião às vezes provoca algumas inquietações, principalmente quando se começa a falar sobre a obra completa dele. Porque a obra completa do Murilo Rubião, quando se fala em obra completa, a gente fica assim um pouco angustiado. Nossa, obra completa, né? O que será? Que tanto será? Qual será o volume da obra, né? De um escritor, de uma escritora, cuja obra está reunida com esse título de obra completa. Mas o caso do Murilo Rubião é um caso muito curioso, porque no final das contas, a obra completa do Murilo Rubião registra apenas 33 contos. São contos muito densos, são contos muito complexos de se ler, principalmente pelo modo como ele organiza suas narrativas, né, pelo modo como ele propõe a discussão literária dentro da sua prosa, mas também porque o Murilo Rubião ele tinha um costume de reescrever seus textos. Ele era um pouco perfeccionista, ficava buscando burilar cada vez mais os textos que escrevia, e acabou que nessa de reescrita dos seus próprios textos, ele chegou a produzir apenas 33 contos. A obra completa do Murilo Rubião, da qual eu vou falar hoje, é essa aqui, tá? Com essa capa toda bonita, trabalhada, da editora Companhia das Letras. Essa edição aqui é uma edição comemorativa, é a edição do centenário de Murilo Rubião, porque o Murilo Rubião nasceu em 1º de junho de 1916, então essa edição é de 2016. Hoje, o Murilo Rubião estaria completando 104 anos se ele estivesse vivo. Mas há uma outra edição dessa mesma obra completa, que também é da Companhia das Letras, é uma edição de bolso, que também é conhecida. Não é uma edição especial, ela é mais enxuta. Aqui tem apenas um texto introdutório, falando um pouco sobre a vida e a obra do Murilo Rubião, estabelecendo um lugar de importância dele dentro da literatura brasileira, e os contos. Aí estão trazidos aqui os contos e uma pequena cronologia. Essa edição comemorativa, ela conta com alguns textos no final, tá? Alguns pós-fácios que fazem um pouco da crítica à obra do Murilo Rubião, porque é uma obra que provoca grande inquietação, provocou grande inquietação, grande estranhamento, e continua provocando grande inquietação e grande questionamento na crítica, no leitor apenas por deleite, né? O leitor que apenas quer se deleitar. Toda essa obra ela provoca um certo estranhamento, um certo mal-estar. Tá? Então, Murilo Rubião produziu contos. Ele produziu contos. E ele não produziu romance nem poesia. Produziu contos. Só que os contos dele estão situados num lugar muito peculiar dentro da literatura brasileira. A produção dele vem à tona, vem a público em meados da década de 40. A partir dos anos 1940, o Murilo Rubião começa a publicar os seus textos, publicando antologias específicas com uma quantidade específica de contos. Alguns contos são publicados em suplementos, são publicados em revistas, publicados em jornais. Mas o que chama tanta atenção na obra desse cara? O que chama tanta atenção dentro da produção do Murilo Rubião? Ele, pela crítica e pela historiografia literária, é considerado um escritor pós-modernista, né? Aquele que está na terceira geração modernista da literatura brasileira, a década de 40 em diante, né? E a década de 40, dentro do movimento modernista brasileiro, é marcado por uma revolução dentro da estrutura da prosa, dentro da estrutura narrativa. Aquela narrativa linear, aquela narrativa que enfatizava os acontecimentos, que enfatizava a sequência de ações e as relações lógicas entre causa e consequência, começa a cair em desuso.
A gente tem muito mais um mergulho introspectivo dentro do enredo, dentro da subjetividade das personagens. O acontecimento é o de menos, o acontecimento pode ser mínimo, o que importa é o que ele vai desencadear. O que ele desencadeia são acontecimentos insólitos, são acontecimentos curiosos, são acontecimentos que podem gerar perplexidade, são acontecimentos que podem provocar um rebuliço dentro da intimidade, no interior das personagens. Então tem essa marcação. A Clarice Lispector, o João Guimarães Rosa, são excelentes exemplos de autores de prosa que estão nesse momento da literatura brasileira. E há uma outra coisa também interessante, que é a composição literária, a escrita, a sintaxe, a linguagem como ela é utilizada, a frase como ela é construída. Tudo isso é muito inovador. Esse momento da literatura brasileira é marcado mesmo por certos experimentos com a linguagem, né? De misturas, de conjugações, de concordâncias que provocam estranhamento, que trazem certas lógicas neologistas dentro da língua. E o Murilo Rubião aparece nesse lugar. Ele aparece nesse lugar, então ele ocupa esse lugar de uma narrativa que vai fugir ao convencional, ele sai do tradicionalismo e do convencionalismo da narrativa do século XIX, por exemplo. Mas o que é mais interessante dentro da literatura do Murilo Rubião é de se pensar como classificá-la. Ele é considerado o primeiro, ou pelo menos o mais importante escritor de literatura fantástica da literatura brasileira. Isso não significa que não houve contos de horror, contos fantásticos na literatura brasileira antes dele, mas o modo como ele organiza o estranhamento dentro das suas narrativas é muito inovador, é de certo modo até inédito. Além disso, levando em consideração todo o movimento que aconteceu na América Latina no século XX, de as narrativas e dos escritores mesclarem elementos realísticos, elementos realistas, questões sociais com questões sobrenaturais e questões fantásticas, que é o que dá origem ao realismo mágico ou ao realismo fantástico. E, por exemplo, em países como a Argentina, a gente tem o Julio Cortázar, a gente tem o Jorge Luis Borges, que são nomes que se destacam, que se despontam muito. Na Colômbia, o Gabriel Garcia Marques, que são grandes escritores de romances, inclusive. No Brasil, a boa parte da crítica considera que o único representante do realismo mágico, do realismo fantástico, seja de fato o Murilo Rubião, que ele talvez tenha sido o único a produzir esse gênero literário dentro da literatura brasileira. E sim, esse livro costuma realmente agradar muito leitores do ensino médio. Essa obra já caiu em alguns vestibulares, o vestibular da UFG mesmo do ano de 2013, contou com a obra completa do Murilo Rubião, porque são narrativas que provocam muito espanto, provocam muito estranhamento, elas saem do lugar comum, elas parecem começar dentro de uma lógica, dentro de um cenário, de um ambiente muito cotidiano, muito rotineiro, ordinário mesmo, mas estabelece algo que provoca muito estranhamento em nós, mas dentro da atmosfera narrativa não tem esse estranhamento. Outra coisa interessante é que é carregada de melancolia, narrativas muito carregadas de melancolia, até quando há certa comicidade, é uma comicidade amarga, é uma comicidade soturna, né? Um pouco ensimesmada e entristecida, né? Há muito um olhar para dentro de si como condição humana. E o que é a condição humana? A condição humana ela é digna de pena, ela é miserável, né? A condição humana padece, passa por muitos padecimentos, por muitos sofrimentos. E isso é o tempo todo questionado dentro dessa narrativa, dentro desses contos do Murilo Rubião. Os contos dele, via de regra, né, basicamente são todos iniciados, todos eles apresentam epígrafes. E as epígrafes são trechos bíblicos, são versículos da Bíblia. E é interessante porque alguns versículos bíblicos vão dialogar, pelo teor mais apocalíptico, vão dialogar com o enredo ou com a construção de algum personagem, de alguma situação dentro de algum desses contos, dentro de alguma dessas narrativas. Mas em outros momentos, em outros contos, nós vamos perceber um movimento de ironia, né? Um movimento diferente, que enquanto que a epígrafe parece trazer uma palavra de alento, uma palavra de salvação, uma palavra amiga, o conto apresenta uma atmosfera muito hostil, muito áspera, e tudo isso
acaba atingindo dentro dessa ficção, dentro dessa narrativa, uma condição muito filosófica, um lugar de reflexão muito filosófica. É um trabalho literário, o modo como ele vai organizar os nomes, organiza a palavra, mas traz também uma reflexão de caráter filosófico. Tanto é que boa parte desses contos foram publicados entre as décadas de 40 e 50, mas até hoje a gente, nesse cenário, né, de um mundo que, apesar de todas as distâncias que nós enfrentamos, a gente consegue dissipar essas distâncias muito rapidamente por meio das tecnologias, por meio da velocidade na comunicação, mas ainda assim a nossa solidão permanece, a nossa solidão às vezes é até agravada, dependendo do modo como a gente interage virtualmente uns com os outros. Isso tudo são questões presentes dentro desses contos, né? Claro que num cenário diferente, às vezes ele vai misturar o cenário da grande cidade com um cenário interiorano, né? Ou uma atmosfera, um local completamente fantástico, né? De uma lógica completamente fantástica. Então, os contos aqui, todos eles são muito de provocar estranhamento. Então, só para a gente recapitular, para a gente relembrar o que é que nós já falamos aqui sobre o Murilo Rubião, sobre esse cara que estaria aniversariando hoje, né? Era um geminiano, né? Não é à toa que que tinha uma inteligência mesmo muito, muito de buscar a experimentação e muito de resolver suas curiosidades a partir da criação literária, da criação fictícia. Era um sujeito, inclusive, muito fechado para si mesmo. Ele se dizia cético e era celibatário, mas ele afirmava, ele dizia que um dia ele faria a proeza de se converter ao catolicismo. E essa lógica cultural de uma referência católica aparece aqui nas narrativas judaico-cristã, digamos assim. Aparecem algumas narrativas, em primeiro lugar, justamente pelas epígrafes, por fazerem intertextualidade com textos bíblicos, mas também pelo modo como ele constrói alguns personagens que parecem carregar dentro de si uma culpa original, um pecado original, né? Os personagens são colocados em situações desafiadoras, em situações opressivas, sem aparentemente ter dado um motivo para tal. É muito interessante como tudo é muito inusitado dentro da contística do Rubião, né? Dentro da contística do Murilo Rubião, porque as personagens são colocadas em situações limite, elas são oprimidas, elas são violentadas, elas são mutiladas pela burocracia, elas são simbolicamente mortas pela burocracia, mas elas permanecem vivas. E quando morrem fisicamente, permanecem vivas de alguma maneira também. E tudo isso gera um estado de perplexidade em nós, leitores, porque nós não conseguimos conferir nas personagens esse estado de perplexidade. É como se essas personagens ficassem passivas diante dessas imposições opressoras. E a outra coisa interessante dentro dessa contística é que as situações absurdas são criadas, mas do modo como a narrativa é amarrada, do modo como a narrativa é desenhada, o absurdo, no final das contas, não fica naquilo que nos pareceria óbvio, mas o absurdo está justamente na contradição daquilo que nos seria óbvio. Eu vou exemplificar isso para vocês de uma maneira mais clara, falando dos contos, tá? Como eu tinha dito, há 33 contos dentro dessa obra. Pela minha experiência com o ensino médio, minha experiência com alguns vestibulares, né, alguns inclusive para teste eu já fiz provas, em outras situações eu estive com alunos que estavam pleiteando vagas nas universidades. O modo como a ficção do Murilo Rubião costuma ser explorada, costuma ser desenvolvida, se volta justamente para esses elementos insólitos dentro da narrativa dele. Esses elementos insólitos, inclusive, permitem que alguns críticos comparem o Murilo Rubião a um famoso escritor europeu, que foi o Franz Kafka. O Franz Kafka, autor de A Metamorfose, autor de O Castelo, autor de O Processo. Lembram do Processo? Joseph K. acorda na manhã do seu aniversário, sendo abordado por policiais que querem conduzir para interrogatório, e ele informa que está sendo processado, mas não dizem para ele quem o está processando e de qual crime o estão denunciando, o estão acusando. E isso passa a ser a grande perseguição dele ao longo da narrativa. E ele o tempo todo cercado, oprimido, vigiado, tem a sua liberdade toda comprometida, tem a sua vontade, seu direito de ir e vir, né, seus direitos constitucionais todos abolidos,
e ele não sabe o que está acontecendo afinal de contas, não é esclarecido para ele o que está acontecendo afinal de contas. Ou então o caso de Gregor Samsa, de A Metamorfose, que acorda metamorfoseado num inseto monstruoso, e o grande desespero do Gregor Samsa não vai ser descobrir por que ele se transformou naquilo, como ele se transformou naquilo, mas é se adequar a essa nova condição. Então olha que coisas interessantes dentro dessa narrativa. A narrativa do absurdo, né? Esse absurdo que gera esse impacto, que traz um acontecimento muito incômodo, um acontecimento impactante, chocante, mas não é ele que gera o mal-estar dentro da narrativa, mas é o modo como o personagem passivamente lida com esse acontecimento. O mesmo acontece aqui nesses contos, em alguns contos do Murilo Rubião. Lógico que há algumas diferenças e convém assinalar essas diferenças, né? De certo modo, o Murilo Rubião está mais para o realismo fantástico produzido na América Latina do que para a ficção absurda do Kafka. Porque a narrativa do Kafka é muito árida, a linguagem é muito seca, uma linguagem muito brusca, às vezes até é ríspida, né? Ela é cheia de farpas. A linguagem do Murilo Rubião é muito lírica. Dentro de uma situação monstruosa, há até uma certa beleza pelo modo como ele vai inserindo elementos que são convencionalmente aceitos como líricos e pelo modo como ele vai construindo essas situações e esses ambientes em que as situações opressoras, em que todo o enredo opressor vai acontecer. E aí, dentre alguns contos, são 33 contos, mas alguns contos que eu gostaria de mencionar aqui, apenas para dar uma ilustrada na minha fala, são o Pirotécnico Zacarias. O Pirotécnico Zacarias, ele é um personagem que lembra um pouco o Brás Cubas, do Machado de Assis, porque ele é um sujeito que sofre um acidente, ele morre, ele é atropelado, mas ele permanece vivo. E aí, nesse estado de morte, mas a consciência está viva, ele consegue, inclusive, dialogar com os seus assassinos, né? Os seus assassinos por um motivo culposo e não doloso, mas são seus assassinos. Ou o Ex-Mágico da Taberna Minhota, né? Que é um conto muito interessante porque ele é metalinguístico, né? Há um aspecto metaficcional nesse conto, porque no Ex-Mágico da Taberna Minhota nós temos um sujeito que já nasce adulto, já nasce velho, e ele tem o dom de fazer mágica, ele vai pôr a mão no bolso e tira a mão do bolso, sai, né, objetos mágicos, ele não consegue fazer nenhum movimento que não resulte em algum objeto mágico, né, que não resulte em algum produto mágico. E isso o deixa muito entediado, porque o mundo que não resolve a vida dele, o mundo em que ele vive é um mundo de tédio, é um mundo de sofrimento, é um mundo de apatia, né, que é esse mundo em que nós vivemos. E aí ele fica tão entristecido que desejos autodestrutivos começam a tomar conta dele. Ele tenta suicídio, mas toda vez que ele tenta suicídio não dá certo. Ele pega uma arma e vai atirar, sai flores da arma. Ele não consegue cometer suicídio, ele cria os leões para devorá-los, os leões deitam cansados, espreguiçam, bocejam e falam: estamos com muito tédio e muita preguiça desse mundo. Aí ele tem que matar os leões e devorar os leões e fica empanturrado, passa mal, fica com enjoo, tem indigestão. Então, à medida que ele vai criando criaturas, ele vai criando tudo quanto é tipo de criatura, né? Ele não é um mágico que só tira passarinho e coelhinho bonitinho da cartola dele. Ele tira, às vezes, alguns animais peçonhentos também, né? Cobras, escorpiões, figuras esquisitas, né? Urubus. Então, a arte dele, digamos que a magia seria uma arte, a arte dele não é uma arte que só traz conforto, beleza e agrado. Às vezes é uma arte que incomoda. Então é até possível refletir sobre o lugar da arte na nossa sociedade. Nem sempre vamos nos deparar com obras artísticas, com obras literárias, com obras cinematográficas que nos trazem consolo, nos trazem alívio, nos trazem esperança. Nem sempre. Às vezes a gente vai se deparar com obras que vai nos tirar de uma zona de conforto, que vai nos tirar de um lugar confortável e tranquilo e vai nos colocar numa zona de inquietação. Às vezes é perigoso se perturbar de tal modo que provoca uma revolução interior dentro de nós mesmos, porque é muito perturbador, né? É muito incômodo, leva a reflexões que a gente gostaria de ficar adiando sempre. E aí, no final das contas, ele decide virar funcionário público. Ele vira funcionário público e dentro dessa burocracia do trabalho dele de funcionário público, ele
perde o dom da magia. Aí ele percebe que a vida dele, agora ele vai fazer um balanço do lugar dele. Ele percebe que a vida dele poderia ter sido muito melhor porque ele poderia ter criado um mundo mais fantasioso, mais mágico quando ele tinha o talento, quando ele tinha um dom. Mas agora que ele perdeu, não há mais nada o que ele possa fazer. Né? Então são sempre esses contos com um horizonte muito obscuro, é um horizonte muito incerto e muitas vezes as incertezas pendem mesmo para uma melancolia, para uma tristeza, para uma situação de tédio ou de mal-estar, de cansaço, de fadiga. Então, são personagens que estão colocados nesses lugares. E como eu falei para vocês, o absurdo dessas situações, o absurdo dentro dessas narrativas, por exemplo, no caso do pirotécnico Zacarias. No caso do pirotécnico Zacarias, o absurdo da narrativa não é o fato do cara ficar vivo depois de ter morrido, depois de ter sido atropelado. O absurdo é o fato de ele não ser aceito nessa nova condição dentro da sociedade. Que ele tenta fazer amizade com as pessoas não querem ser amigas dele. As pessoas não querem estar próximas dele porque ele é o diferente. Ele seria, talvez, ele poderia simbolizar esse que não está nos padrões de comportamento de uma sociedade. Já no caso do ex-mágico da Taberna Minhota, o absurdo da situação não é ele ser um mágico, porque a atmosfera do conto é toda construída com uma naturalidade, com harmonia, com certa organicidade, enquanto ele é mágico e já aparece adulto no mundo, ele já nasce adulto. O problema, o grande absurdo dentro dessa narrativa é ele perder o talento dele exercendo uma função burocrática, quando ele desenvolve um trabalho burocrático, porque o trabalho burocrático estanca a criatividade, o trabalho burocrático automatiza, vicia o indivíduo de modo que ele fica robotizado e ele não tem mais condições de criar algo novo, de propor algo novo, de criar algo que seja do reino da fantasia ou da imaginação. Então é um conto que critica muito o modo como a burocracia vinha mutilando e vem ainda mutilando a criatividade das pessoas. Ou então o caso do conto Bárbara, que é o terceiro conto dessa obra completa, dessa antologia, que é a história da mulher, que pedia, quanto mais ela pedia, mais ela engordava. Só de pedir ela engordava. Aí nós temos um conto que critica o consumismo, que critica a inutilidade do desejo, a inutilidade da vontade, porque ela nunca é satisfeita. Aí a gente está falando de desejo, de vontade, numa perspectiva schopenhaueriana, de que nunca, do Schopenhauer, da filosofia de Schopenhauer, que nunca será satisfeito. E o marido dela, que no final das contas ele admite num determinado momento do conto que eles eram apenas companheiros, eles não eram mais que isso, não eram bem marido e mulher, eram apenas companheiros, porque ela pedia e ele ia atrás, ele atendia à vontade dela. E o trabalho dele era um trabalho de Sísifo, porque às vezes ela pedia algo muito absurdo, como por exemplo uma árvore, um pé de baobá, uma árvore gigantesca como aquela, que é raríssima, que é uma árvore que atinge idades, tem uma grande longevidade, atinge altas idades, e ela pede o baobá, ele derruba o baobá, e quando ele entrega o baobá para ela já quer outra coisa. Então ele tem um trabalho de Sísifo para ficar tentando sempre atender aos pedidos de Bárbara. E o último conto, para exemplificar, que eu gostaria de mencionar todos, mas como são 33 contos, não daria tempo, não daria conta de falar de todos os contos, mas o quarto conto que eu menciono aqui, que é um conto também que merece muito reflexão, é Os Dragões. E desse aqui eu vou fazer a leitura de 2 trechos. Primeiro eu vou fazer a leitura da epígrafe. A epígrafe é um trecho do livro de Jó. Jó, que é um livro do Antigo Testamento, corresponde àquele personagem que foi atacado por chagas, por terríveis doenças, ficou sozinho, abandonado, para provar a fé dele. E a epígrafe diz o seguinte: fui irmão de dragões e companheiro de avestruzes. Aí a gente vai ver a relação que tem, a relação direta já está estabelecida no vocábulo dragões. E o conto começa da seguinte forma: os primeiros dragões que apareceram na cidade, muitos sofreram com o atraso dos nossos costumes, receberam precários ensinamentos e a sua formação moral ficou irremediavelmente comprometida pelas absurdas discussões surgidas com a chegada deles ao lugar. Nesse conto aqui, a gente vai ter uma tentativa dessa pequena cidade de dar
uma vida social adequada, uma educação, uma moral adequadas aos dragões. Alguns dragões são adotados, alguns dragões são batizados, alguns dragões têm vida social muito semelhante aos dos humanos, né? Uns gostam de bebedeira, outros são namoradores, né? Dragões são personagens míticos, são personagens de mitologia, né? São personagens lendários. Mas eles chegam dentro dessa cidade e não provocam espanto algum nos personagens. Ninguém fica espantado. Olha, os dragões chegando. Será que a gente deve ter medo? Será que eles vão nos queimar? Não. A preocupação dos personagens dentro desse conto é oferecer uma sociedade civilizada e uma educação de qualidade para os dragões. Só que eles não ficam porque as condições de educação dentro dessa cidade são precárias. Então, é assim que se estabelece esse insólito dentro das narrativas do Murilo Rubião. O absurdo das narrativas do Murilo Rubião não está na questão óbvia, mas está na contradição do óbvio. Seria óbvio que personagens, dragões, se dragões chegassem agora em Goiânia, seria algo que causaria terrível espanto em todos nós, né? Chegasse agora no Brasil, dragões, isso provocaria um grande espanto, um grande terror em todos nós. Né? E essa situação óbvia, esse absurdo óbvio para nós, dentro da nossa lógica, da realidade, da lógica realista em que vivemos, não é o que se estabelece como absurdo e como estranho dentro do conto do Murilo Rubião. O absurdo no conto do Murilo Rubião é que a cidade não conseguiu oferecer uma educação de qualidade, que era precária demais para receber com qualidade e com qualidade de vida aqueles dragões. Tá? Então esse é o Murilo Rubião. Essa é a ficção dele, que mistura elementos do absurdo kafkiano com elementos da literatura fantástica, da prosa de 45, né, da prosa pós-modernista, e também traz elementos intimistas. Boa parte desses narradores, inclusive, são narradores personagens, são narradores que às vezes se colocam até como confessores, estão confessando a desdita, o azar deles, a infelicidade que eles tiveram de estar emaranhado em semelhantes acontecimentos como esses que os envolvem, e uma narrativa também que está num lugar de muito crédito e de muita potência da literatura fantástica brasileira, do realismo mágico ou realismo fantástico brasileiro, por ao mesmo tempo, mesmo sendo tão intimista e sendo tão absurda, consegue trazer reflexões que dizem respeito às questões sociais, às questões históricas, e por isso é também uma narrativa alegórica, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta sobre esse autor tão peculiar ou sobre essa narrativa tão insólita, espero conseguir responder. Só não façam perguntas acerca de desfechos. O que aconteceu no fim da narrativa tal? O que aconteceu no final do conto tal? O que o nome do personagem representava? O que o personagem X representava? Isso aí há muitas facetas, né? Para essas perguntas, há muitas possibilidades de respostas. Nenhuma verdadeira ou única certa. Todas possíveis, todas aceitáveis, porque é uma narrativa realmente que amplia muito o horizonte, a imaginação e a lógica da fantasia, a lógica fantasiosa dentro da ficção literária, tá? Eu agradeço a vocês por terem ficado comigo até aqui, agradeço a atenção, mais uma vez registro aqui a data do Murilo Rubião, né? 104 anos de Murilo Rubião, vamos aproveitar, vamos nos orgulhar e nos deleitar com esse ficcionista tão maravilhoso que só agregou e continua agregando para a literatura brasileira. Gente, eu fico por aqui. Eu agradeço a vocês. Até a próxima live com Brasil Escola.